Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que vive uma fase absurda, venceu o Atlético Mineiro, venceu bem, 4-2, eu acho até que o placar é mentiroso, porque a diferença no placar não deveria ser de 2 gols, muito pelo contrário, a gente vai falar sobre isso. Foi uma atuação primorosa do Flamengo, de verdade, em todos os sentidos, uma noite perfeita, nada a reclamar do Flamengo diante do Atlético Mineiro. E no vídeo de agora vamos falar também de Gabigol. Teve jornalista cravando que Gabigol assinou um pré-contrato com o Palmeiras para sair livre e se apresentar ao Palmeiras a partir de janeiro. Será que é verdade? Vamos falar já sobre isso. Vamos também atualizar a situação do meia Lucas Paquetá, que está na mira do Flamengo. Inclusive tem dirigente do Flamengo na Inglaterra negociando com o West Ham a contratação do jogador, e tem também renovação de contrato bem importante acontecendo no Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Estamos muito próximos de bater uma meta estabelecida por mim no começo do ano, uma meta em números até julho, porque julho tem a virada para o segundo semestre. Estamos muito próximos, que é 330 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir bater essa meta até o último dia desse mês, tá bom? Então compartilha bastante aí. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição, beleza? Vamos para as informações? É o seguinte, eu não posso deixar de falar da péssima arbitragem no jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Repito, péssima arbitragem. Um árbitro que já tinha prejudicado o Flamengo no ano passado no duelo com o Palmeiras. Vocês vão se recordar, foi esse mesmo árbitro que não deu pênalti em cima do Everton Ribeiro no jogo contra o Palmeiras. Um árbitro que na última rodada já havia prejudicado o Botafogo quando não expulsou o Hugo Moura, volante do Vasco, numa entrada criminosa em Tietê. Inclusive, Tietê teve que levar 6 pontos na canela. E após esse erro absurdo no Clássico Carioca, qual o presente que o árbitro ganha? Eu não vou nem falar o nome do árbitro para não dar vitrine aqui para ele, para não dar holofote aqui para ele. Mas sabe qual o presente que ele ganha depois de ele errar no Clássico Carioca? Apitar Atlético Mineiro e Flamengo. E sabe o que aconteceu? Mais um erro. Um não, 2 erros no mínimo. O Flamengo teve 2 pênaltis a seu favor e os 2 não foram marcados. Ele marcou um pênalti, na minha opinião, extremamente duvidoso do Alan. Acho que o Alan foi infantil, juvenil, deu mole, mas ele toca primeiro na bola. Na minha opinião, um pênalti super discutível, digamos assim. Mas o pênalti em cima do Pulgar, que ele não marcou, é um absurdo. Absurdo. Eu poderia até imaginar que ele entra para fazer de sacanagem, para prejudicar o Flamengo, mas não é. A grande verdade é, esse árbitro é horrível, terrível. Quando, CBF, vocês vão se mexer para melhorar o produto futebol brasileiro? Ah, Vene, por que você está reclamando? O Flamengo venceu de 4-2, e daí? Saldo de gol é importante. Se o Flamengo tivesse pênalti, poderia ter feito um placar mais elástico, uma vitória até mais marcante. Porque, repito, o Atlético Mineiro não jogou para fazer 2 gols e o Flamengo não jogou para fazer apenas 4 gols. Poderia ter sido mais. Foi uma atuação primorosa do Flamengo e um Flamengo prejudicado. Se fosse ao contrário, se os erros tivessem sido a favor do Flamengo, beneficiando o Flamengo, estava todo mundo reclamando, todo mundo falando. Hoje, silêncio geral, né? Inclusive na imprensa paulista. Absurda a arbitragem. Vou falar sim, ganhando ou perdendo, eu vou falar sim, porque foi horrível essa arbitragem, prejudicou o Flamengo. Dito isso, parabéns aos jogadores do Flamengo pela atuação, parabéns pelo técnico Tite, que vem dando uma aula durante esse período de Copa América com muitos desfalques. Ele soube se adaptar ao que ele tem disponível. O Flamengo hoje sabe jogar, tem um estilo próprio de jogar. Antes de começar a Copa América, eu falava que o objetivo do Flamengo era não se afastar dos líderes, mas o objetivo do Flamengo, além de não se afastar, está conseguindo ficar em primeiro. Chegou a 30 pontos, daqui a pouco tem Grêmio e Palmeiras, é torcer contra o Palmeiras. Tem Bahia também, torcer contra o Bahia. Então, pessoal, tem que comemorar essa vitória, uma vitória digna de Flamengo,
Uma vitória com gol até do Carlinhos, o primeiro dele com a camisa do Flamengo, ele homenageando a mãe dele, que infelizmente faleceu há cerca de 15 dias. Uma entrevista extremamente emocionada durante o intervalo. Parabéns a todo mundo, parabéns ao Wesley, mais uma grande partida, ao Ayrton Lucas, que conseguiu voltar a apresentar um bom futebol, ao Bruno Henrique, que vive um momento não muito bom com a camisa do Flamengo, mas fez 2 gols, ao Pedro, que foi poupado, entrou, deu uma assistência absurda, primorosa para o Bruno Henrique fazer um belo gol. Então, parabéns ao Flamengo, que agora encara o Cuiabá no sábado, 8 horas da noite. Vamos agora falar de mercado da bola, porque o Jorge Nicola cravou: Gabigol assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Eu procurei representantes do Gabigol, procurei o Palmeiras, os dois lados negam de forma assim, cravam, é mentira, não procede. E de fato, eu acho também que não procede, eu vou ser bem sincero. E eu vejo muita gente falando assim: nossa, o Flamengo tá sacaneando um ídolo que é o Gabigol. Vamos lá, gente. O Gabigol, ele vem colecionando polêmicas apenas fora de campo. Ele se tornou assunto apenas fora de campo. Eu fiz uma lista rápida aqui, vamos lá. Festa de aniversário no ano passado, na semana de eliminação para o Olímpia na Libertadores. E a festa de aniversário dele foi justamente no dia que o Flamengo poderia pegar o Fluminense se tivesse passado pelo Olímpia. Vocês vão se recordar que teve até protesto na porta do evento dele. Beijinho pro Dorival, depois de ter perdido um jogo extremamente importante na final da Copa do Brasil, quando o próprio Dorival na sala da entrevista coletiva ficou todo sem graça, sem entender por que o Gabigol estava fazendo aquilo. Confusão, problema por causa do exame antidoping. O Flamengo está tendo um prejuízo absurdo por conta disso. É a imagem do Flamengo que está tendo prejuízo. O Flamengo está tendo prejuízo financeiro, inclusive, para tentar ajudar o Gabigol nessa história toda. Foi a podcast se oferecendo para o Corinthians, vocês vão se recordar disso, durante as férias. Foi a podcast praticamente dizendo que a relação dele com o Tite de fato não é boa. Ficou 40 dias suspenso por conta dessa situação do antidoping. Ou vocês acham que isso não prejudicaram o Flamengo? Veste camisa do Corinthians dentro de casa, tenta dizer que é mentira, que o jornalista inventou a foto, que a foto é fake, depois ele vem a público dizer que é verdade, todo sem graça. E durante esse período todo a torcida do Flamengo abraçou o Gabigol. Eu nem botei uma polêmica aqui, que na época a torcida do Flamengo passou um pano absurdo pelo momento que ele vivia com a camisa do Flamengo. Sabe qual foi? Ele se achado durante a pandemia debaixo de uma mesa, de um cassino clandestino. Ele foi achado pelo Alexandre Frota. Só que na época todo mundo passou pano, porque era o Gabigol, o ídolo. A torcida abraçou esse jogador em todos esses momentos. Em todos. Chegou ao limite, continua sendo ídolo. Repito, o que ele fez pelo Flamengo não será apagado, ficará eternizado na história do Flamengo, assim como os outros ídolos fizeram também. Mas dizer que a diretoria do Flamengo está de sacanagem com o ídolo, peraí, né? É não torcer para o Flamengo, é torcer apenas para o Gabigol ou o famoso Gabizete. Mudando de assunto, vamos falar de Lucas Paquetá. Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, está na Europa, está na Inglaterra tentando a contratação de Lucas Paquetá. No primeiro contato, o West Ham negou um empréstimo, disse que só negocia o jogador em definitivo, e em definitivo é um risco muito alto para o Flamengo, tendo em vista que esse jogador ele pode ser punido daqui a alguns meses, a verdade é essa. E se ele for punido, o que acontece? O Flamengo perde o dinheiro? O que o Flamengo está fazendo? Está estudando a parte jurídica, consultando grandes escritórios, como o escritório do Marcos Mota, que é um cara que, enfim, é referência aí na parte jurídica e esportiva. Então o Flamengo está estudando tudo que pode fazer. Já tem o ok do jogador, já tem o ok dos empresários. Eu vejo muita gente dizendo que tem a questão ética também. Gostaria de saber a opinião de vocês, torcedores. Vocês acham errado o Flamengo tentar a contratação de um jogador que está sendo acusado de envolvimento com um sistema de casa de aposta? Quero a opinião de vocês, torcedores. Vocês acham que isso pode ser ruim para a imagem do Flamengo? Quero a opinião de vocês. O que eu posso dizer para vocês repito o que eu falei ontem, o jogador deu ok, os empresários deram ok, e essa negociação acontece há alguns dias, há cerca de 2 semanas, pelo menos.
no Flamengo estão otimistas, os empresários estão otimistas, a questão agora é o West Ham. E, repito, quando o jogador quer, não é nem meio caminho andado, sei lá, 80% do caminho andado. Resta saber agora, por que ele quer? Muita gente levanta essa bola, dizendo o seguinte, se o jogador está topando vir para o Flamengo é porque ele está assinando, entre aspas, que ele tem culpa no cartório de fato, que ele cometeu o que ele está sendo acusado lá pela Federação Inglesa. E aí eu quero a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham sobre isso, quero a opinião de vocês. Mas fato é que, de fato, o Flamengo está firme e forte tentando a contratação de Lucas Paquetá, num primeiro momento por empréstimo, mas o West Ham no primeiro momento diz que não, só em definitivo. Lembrando, esse jogador custou ao West Ham 60 milhões de euros, não foi barato. O Flamengo vai fazer um investimento alto, podendo perder o dinheiro, caso ele seja punido de fato. Quero a opinião de vocês, torcedores. Para finalizar nosso vídeo aqui, Flamengo acerta a renovação de contrato de Lohan por mais 5 anos. As partes já têm ok, os documentos vão começar a girar, segundo uma fonte me disse, e aí o jogador que completou recentemente 18 anos vai assinar a renovação de contrato dele. O contrato dele é válido o contrato atual é válido até o fim do ano que vem, mas agora o Flamengo vai renovar. O Flamengo não tem o desejo de negociar esse jogador nessa janela de transferência, e quando eu falo não tem o desejo é porque o Flamengo não pode simplesmente bloquear que as propostas cheguem. Se uma proposta boa chegar, no entendimento do Flamengo, se a proposta for boa, o Flamengo vai fazer negócio. Agora, todo mundo sabe que não é fácil tirar jogador do Flamengo. Fabrício Bruno, o Flamengo ia vender porque a proposta era irrecusável. Foi o Fabrício Bruno que não quis ir ao West Ham, inclusive, clube atual do Lucas Paquetá. Mas é isso, o Flamengo não está necessitando de dinheiro, precisa de fazer venda urgente pelo Lohan. Pelo contrário, o Flamengo só vai vender se de fato a proposta for irrecusável, se o Flamengo entender que é uma proposta muito boa. Então, Flamengo, Lohan, renovação de contrato bem encaminhado, para mim um baita jogador, bem encaminhado não, acertado já, né? Só falta, digamos assim, as minutas serem trocadas, os documentos vão começar a girar para ele poder assinar o novo compromisso com o rubro-negro carioca. Para mim é um baita acerto. O Lohan é uma joia do Flamengo, joga muita bola, muita bola. Infelizmente, alguns torcedores que foram ao Maracanã recentemente vaiaram o jogador, o que eu achei totalmente errado. Mas enfim, entre Flamengo e Lohan, tudo acertado aí por mais 5 anos de contrato. Valeu, galera! Um beijo. Partiu agora secar o Palmeiras. Vamos, Grêmio! O Grêmio tem que ao menos empatar com o Palmeiras, eu já considero um bom resultado. Valeu, galera! Tamo junto. Fui! Flamengo retoma a conversa para renovar contrato de Lohan. A expectativa é que seja a multa mais alta da história do Mengão. Lucas Paquetá, em conversa nos bastidores da seleção brasileira, revela toda a verdade sobre a volta para o Flamengo. E Palmeiras pode sugerir ao Mengão uma troca entre Gabigol e Dudu. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque vai ajudar bastante, tá certo? Não é inscrito, se inscreve. Já é inscrito, deixa o like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu já começo o vídeo atualizando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, que ontem teve Palmeiras empatando com o Grêmio, um resultado que foi bom, cara, mas poderia ter sido excelente, porque o Grêmio abriu 2-0, depois em 2 minutos no segundo tempo, cara, o Palmeiras vai lá, faz o primeiro e depois, logo em seguida, aquele garoto Estevão mete um golaço do meio da rua,
um chute no ângulo, fez o segundo e empatou o jogo. Nesse momento, a tabela do Brasileirão é assim: Flamengo é o líder com 30 pontos, Botafogo é o segundo colocado com 27, Palmeiras é o terceiro com 27, Bahia é o quarto com 27. Ou seja, o segundo, o terceiro e o quarto estão ali com 27 pontos, 3 pontos atrás do Flamengo, que é o líder. São Paulo é o quinto com 24, o Atlético Goianiense é o sexto com 22, Red Bull Bragantino é o sétimo também com 22, Cruzeiro é o oitavo com 20, Fortaleza é o nono com 20, Internacional é o décimo com 19, Atlético Mineiro é o 11º com 18, Criciúma é o 12º com 16, Juventude 13º também com 16, Vasco é o 14º com 14, Cuiabá é o 15º com 13, Vitória é o 16º com 12, Corinthians é o 17º, o primeiro time na zona de rebaixamento, também com 12, Grêmio é o 18º com 11, Atlético Goianiense é o 19º com 11 e Fluminense, que empatou ontem com o Internacional, é o 20º e último colocado aí na lanterna do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Essa é a tabela atualizada do Brasileirão. Já que eu tô falando sobre Brasileirão, deixa eu falar sobre Igor Jesus, que está fora do Flamengo desde o dia 13 de junho, após ter um entorse no tornozelo. Na terça-feira fez alguns trabalhos no campo, ainda com alguma limitação, porém ontem ele voltou a treinar e treinou normalmente com o grupo. A expectativa é que o Igor Jesus seja relacionado para o jogo do próximo sábado contra o Cuiabá no Maracanã. Falando sobre Igor Jesus, deixa eu já pular para Lohan, que completou ontem, dia 4 de julho, 18 anos. E o Flamengo já retoma as conversas para renovar o contrato do jogador. Vale lembrar que a ideia do Flamengo com o Lohan é fazer, quem sabe, a maior multa rescisória da história, para que no futuro próximo consiga fazer com o jogador a maior venda da história da história do Flamengo. Vale lembrar que a maior venda em valores em euros foi a do Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. A maior venda em valores reais foi a do Gerson, por 160 milhões de reais. Então a ideia do Flamengo é que a venda do Lohan ela seja maior, tanto em euros como também em real. Vale lembrar que quando o Vinícius foi vendido, a cotação do euro era muito mais baixa, custava algo ali na casa dos 3 e pouco, hoje o euro já está ultrapassando a casa dos 6, então a ideia do Flamengo é conseguir com que o Lohan seja a maior multa e a maior venda da história do Mengão. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre o Gerson, cara, que ontem o Flamengo postou os bastidores, o Gerson tava magoado. O Gerson tava magoado, essa é a realidade, porque ele falou assim, ó, no ano passado esses caras, falando do Atlético, esses caras foram lá no Rio, tiraram a nossa possibilidade de título, ganharam da gente, pisaram no nosso escudo, mandaram nossa torcida calar a boca. Hoje nós vamos jogar aqui, vamos respeitar, vamos ganhar os caras e vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos ensinar eles o que é ter educação. Cara, o Gerson, nos bastidores, o Gerson parecia que tava entalado, sabe? Tava engasgado com isso e colocou tudo pra fora. E o Flamengo dentro de campo contra o Atlético fez uma partidaça, jogou muito e venceu a partida. Bom, falar agora de Gabigol, porque já até peço para você colocar aqui nos comentários, na sua opinião, você trocaria o Gabigol pelo Dudu, dando um contrato de 3 anos para o Dudu? Flazoeiro, que história é essa? O Paulo Vinícius Coelho, né, o PVC, ele trouxe essa informação de que no mercado já começa a se especular, ou já começa a se falar na possibilidade de uma troca, do Palmeiras propor uma troca ao Flamengo. O Flamengo já decidiu que não vai liberar o Gabigol caso não haja ou uma compensação financeira ou algum jogador vindo em troca. E o clima para o Dudu no Palmeiras, desde aquela situação do Cruzeiro, não é dos melhores. E aí o Paulo Vinícius Coelho ele trouxe a informação de que no mercado já começa a se especular essa possibilidade. Dudu viria para o Flamengo, Gabigol iria para o Palmeiras, ambos teriam 3 anos de contrato. Agora, eu não sei se o Flamengo vai querer pagar os 2,5 milhões que o Dudu ganha no Palmeiras. O Dudu tem um salário astronômico no Palmeiras. Eu não sei se aqui no Flamengo, o Flamengo vai querer pagar esse salário. E não sei se o Flamengo oferecer menos ao jogador, se o jogador vai aceitar receber o que o Flamengo tem a propor para ele poder ganhar. O Dudu tem hoje o maior salário do Brasil no Palmeiras. Essa é a realidade. Então, assim,
Será que ele aceitaria vir para o Flamengo para poder ganhar menos? Será que ele aceitaria vir para o Flamengo com um salário inferior? A não ser se o Palmeiras emprestasse ele por um ano e o Palmeiras pagasse a metade do salário dele. Aí talvez até o Flamengo aceitaria. Mas o Dudu tem um salário muito alto. Então acho que para o Flamengo não seria vantagem. Porque se você tira Gabigol, você pode ir para o mercado contratar um jogador mais novo, você pode ir para o mercado contratar um jogador mais promissor, um jogador mais jovem, um jogador que no futuro você vai conseguir vendê-lo, um jogador que no futuro você vai conseguir negociá-lo. O Dudu não, o Dudu é o último, talvez vai viver aí o último contrato da vida dele. Então, só para explicar a vocês, queria saber a sua opinião. Você trocaria Gabigol pelo Dudu se você fosse o Flamengo? Trocaria ou não? Coloca nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. E ontem, Andreas Pereira deu entrevista coletiva na Seleção Brasileira e foi perguntado, obviamente, sobre a situação do Lucas Paquetá. Andreas Pereira, que já jogou aqui no Flamengo, inclusive sempre fala, né, que vai voltar a jogar no Flamengo, que tem um sonho de voltar a jogar no Mengão. Foi perguntado na coletiva ontem sobre a possibilidade do Paquetá voltar, se o Paquetá, dentro ali dos bastidores da seleção brasileira, já tinha falado alguma coisa. E ele disse assim, ó, sobre o Paquetá, a gente perguntou para ele se realmente estava rolando alguma coisa. E ele falou que houve algumas conversas, ou seja, o próprio Paquetá já está afirmando, até nos bastidores, que sim, que existe uma conversa, que as coisas estão acontecendo. Mas não falou nada de concreto ainda sobre isso. A gente fica feliz em ouvir essas coisas. Voltando para o time, a gente fica naquele, será que ele vai voltar? Vai ser bom para o Flamengo? Vai ser bom para o Flamengo? Fica uma coisa boa. O Andreas Pereira comentando sobre a situação do Paquetá, já que o próprio Paquetá, lá dentro da seleção, já fala sobre a possibilidade de volta ao Mengão. Vamos aguardar para ver. Como eu falei ontem, eu repito hoje, o Flamengo já contratou um escritório de advocacia por conta da situação jurídica do Paquetá lá, de envolvimento com casa de aposta. O Flamengo já está fazendo todos os trâmites para ter segurança jurídica, né? Até para não jogar dinheiro fora, tal, do jogador ser punido, esse tipo de coisa. Mas vamos ver o que vai se passar, vamos ver o que vai acontecer. O mais importante nesse momento é o Flamengo ter segurança e fazer uma proposta, é claro, com os pés no chão. Lembrando que o salário do Paquetá hoje no West Ham gira na casa dos 4 milhões de reais por mês. Então, assim, óbvio que dentro do Flamengo também ele não ganharia todo esse valor de salário. Aguardar para ver como é que vai ficar, tá certo? Bom, para terminar o vídeo, queria pedir para você compartilhar. Cara, você não paga nada para compartilhar, é de graça. É de graça, você não paga absolutamente nada e ajuda muito a gente aqui. Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe o vídeo, traga mais rubro-negros para cá, ajuda a gente, você vai estar ajudando bastante a gente. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu!